Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Petrobras anuncia redução no preço do diesel e querosene de aviação. Autoridades brasileiras buscam contato com norte-americanos para tratar do combate ao crime organizado. Exame descarta ebola em pacientes internados em São Paulo e Rio de Janeiro. Irã suspende negociações com os Estados Unidos após ataques de Israel contra o Líbano. Acidente entre caminhão e van deixa 16 mortos no interior da Bahia. E ainda, a corrida do ouro que ameaça terras protegidas na Amazônia. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vai reduzir em mais de 14% o preço da venda do querosene de aviação para as distribuidoras. A queda será de 94 centavos. O governo brasileiro anunciou entre a noite de ontem e a manhã desta segunda-feira reduções no preço dos combustíveis para as distribuidoras. A estatal anunciou que vai reduzir em 9,59% o preço no litro do diesel e, com isso, o preço do litro sai de R$ 3,65 para R$ 3,30. Já na manhã de hoje, a estatal disse que vai reduzir em 14,2% o preço médio da venda do querosene de aviação, também para as distribuidoras. Essa queda será de 93 centavos por litro. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o combustível passou a representar cerca de 45% dos custos operacionais das empresas, após os reajustes registrados nos últimos meses. As medidas do governo brasileiro para frear a alta no preço dos combustíveis têm custo estimado em mais de 30 bilhões de reais, mas a gestão petista afirma que não haverá impacto nas contas públicas, já que os gastos serão compensados pela arrecadação sobre o diesel e os royalties pagos pelas empresas na exploração de petróleo. Os economistas do mercado financeiro elevaram pela 12ª semana seguida a estimativa de inflação para este ano. Segundo eles, o índice deve ficar acima de 5%. O mercado financeiro continua justificando que a guerra no Oriente Médio fez disparar o preço do petróleo e que isso pode pressionar os preços internamente. E o ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse hoje que vai se reunir nos próximos dias com autoridades dos Estados Unidos para discutir a situação do PCC e do Comando Vermelho. Dário Durigan disse que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais pode gerar sanções contra instituições financeiras do Brasil, com potencial de afetar a operação do PIX. Segundo o ministro, se o governo dos Estados Unidos entender que uma instituição financeira brasileira foi usada para movimentar recursos ligados às facções, ela poderá ser alvo de punições do Tesouro americano. Dário Durigan confirmou também que instituições financeiras já estão revisando regras internas para reduzir o risco de sanções por parte das autoridades norte-americanas. O presidente Lula também se movimenta para entender melhor o anúncio feito por Marco Rubio. Segundo informações, o petista quer conversar com o presidente Donald Trump para insistir em um trabalho de cooperação no combate ao crime organizado. A Real Time Big Data mostrou hoje em uma nova pesquisa que o presidente Lula empataria com Ronaldo Caiado e Romeu Zema em um eventual segundo turno da eleição presidencial. Esse levantamento mostrou ainda que o petista venceria Flávio Bolsonaro, Renan Santos e Aécio Neves. Na disputa com Flávio, Lula somaria 45% das intenções de voto, enquanto o senador teria 40%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. As autoridades sanitárias anunciaram nesse final de semana que 2 homens com sintomas compatíveis com ebola estão em isolamento em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde informou que não há confirmação do vírus em nenhum dos 2 casos. A avaliação técnica da Secretaria Estadual da Saúde apontou que o risco de introdução do ebola no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, declarou nesse final de semana que existe uma preocupação justificada no Pacífico por conta do fortalecimento militar da China. Ele também destacou que os Estados Unidos contam com reservas de armamento suficientes para retomar a guerra contra o Irã.
O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que existe uma preocupação justificada no Pacífico diante do fortalecimento militar da China, embora tenha explicado que os Estados Unidos buscam um equilíbrio regional e não um confronto desnecessário. O discurso de tom moderado de Hegseth durante o diálogo Shangri-La em Singapura, a principal reunião de segurança da Ásia, contrastou com seus comentários fortemente combativos sobre Pequim na reunião do ano passado. O secretário de Defesa lidera novamente uma numerosa delegação americana, em comparação com o gigante asiático, que pelo segundo ano consecutivo enviou um painel de especialistas militares e acadêmicos, em vez do ministro da Defesa, Dong Yun. Hegseth também disse que os Estados Unidos contam com reservas de armamento suficientes e são mais do que capazes de retomar a guerra com o Irã. O Irã suspendeu nesta segunda-feira as negociações com os Estados Unidos após ataques israelenses contra o Líbano. O Irã condicionou qualquer acordo com os Estados Unidos à garantia de seus direitos, ressaltando que não acredita nas palavras ou nas promessas de Washington nas negociações em curso para pôr fim à guerra no Oriente Médio. Enquanto nos últimos dias os dois países pareciam próximos de um acordo, o jornal The New York Times informou no sábado, sem revelar mais detalhes, que o presidente americano Donald Trump havia endurecido sua proposta e enviado uma nova versão de uma possível estrutura de acordo a Teherã. Não aprovaremos nenhum acordo até termos certeza de que os direitos do povo iraniano foram respeitados, disse o principal negociador iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf em um vídeo transmitido pela televisão estatal. O governo em Teherã exige o desbloqueio de 12 bilhões de dólares em ativos congelados e a inclusão do Líbano em um acordo global. Após semanas de negociações marcadas por declarações duras e surtos ocasionais de violência, ainda não há um acordo para pôr fim formalmente à guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Hormuz. Trump afirmou que suas prioridades são evitar que o Irã desenvolva armas nucleares e reabrir o Estreito, uma rota comercial crucial para o comércio de gás e petróleo. Israel anunciou hoje que vai intensificar a ofensiva no Líbano e que os ataques vão alcançar novos alvos na capital Beirute. Segunda-feira de novos bombardeios israelenses contra o sul do Líbano. A área de fronteira entre os dois países tem sido alvo de uma campanha militar lançada pelo Estado hebreu, que vem ampliando sua presença na região. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o exército continua a atuar com fogo e manobras contra terroristas do Hezbollah e suas infraestruturas no Líbano e que as operações têm como objetivo transformar a área do Litani em uma zona sob controle de segurança das Forças Armadas, livre de armas e terroristas. Mas Israel mira alvos muito além do sul libanês. Junto com o ministro da Defesa, ordenei às Forças Armadas que ataquem alvos terroristas em Beirute. Não haverá situação em que o Hezbollah ataque nossas cidades e nossos cidadãos, enquanto seus quartéis generais terroristas em Beirute e Darrié permaneçam intocados. Continuamos a aprofundar nossas operações em terra no sul do Líbano para eliminar a infraestrutura do Hezbollah. O Hezbollah está em fuga. Estamos determinados a restaurar a segurança para os moradores do norte, assim como fizemos para os moradores do sul. O governo iraniano, aliado do Hezbollah, reiterou nesta segunda-feira que qualquer acordo com os Estados Unidos dependerá da implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano. A ofensiva israelense contra o vizinho do norte acontece de maneira paralela às negociações de Washington e Teherã para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio. O esquerdista Ivan Cepeda e o direitista Abelardo Espriella vão disputar o segundo turno das eleições na Colômbia no dia 21 de junho. O esquerdista Ivan Cepeda e o direitista Abelardo de la Espriella disputarão um segundo turno em 21 de junho na Colômbia. O primeiro turno das eleições presidenciais foi realizado neste domingo. Com mais de 97% das urnas apuradas, o excêntrico advogado milionário de la Espriella obteve 44%. O senador Cepeda ficou com 41%. Cepeda é herdeiro político do atual presidente Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella se autodenomina o Tigre e promete morte ou prisão para os criminosos. Uma explosão em uma fábrica da Hanwha Aerospace deixou 5 mortos na Coreia do Sul. Essa empresa é responsável por produzir equipamentos de defesa, armas, sistemas de artilharia e componentes aeroespaciais. Segundo o CEO da companhia, a explosão pode ter ocorrido durante um processo de limpeza. O presidente sul-coreano Lee Jae-myung disse que as autoridades vão investigar o caso e pediu a mobilização de todos os recursos disponíveis.
E no próximo bloco, turista americana é encontrada morta em hotel de luxo em São Paulo. E acidente entre caminhão e van deixa 17 mortos no interior da Bahia. Uma hóspede americana de 40 anos foi encontrada morta dentro de um quarto do hotel Rosewood, na região central de São Paulo. Ela foi identificada como Will Jian Lin. No quarto havia uma garrafa vazia de vodka e vários comprimidos ao lado do corpo. Um homem que se apresentou como cirurgião plástico dela foi ao hotel após não conseguir falar com ela pelo celular. Ele disse ainda que a mulher fazia uso de drogas e que ela teria ido a um hospital em razão de uma possível overdose. Em nota, o hotel disse que está colaborando com as autoridades e que não vai comentar mais detalhes sobre o ocorrido. Uma colisão frontal entre um caminhão e uma van deixou 16 mortos no interior da Bahia. Todas as vítimas eram da mesma família. De acordo com a polícia, há indícios de que a colisão aconteceu após o caminhão invadir a contramão, mas toda a dinâmica do acidente ainda é investigada. O motorista do caminhão foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele está preso sob custódia policial no hospital por suspeita de homicídio doloso. As 16 pessoas que morreram eram da mesma família. Elas moravam em Salvador e retornavam à capital baiana após participarem de uma festa de aniversário na cidade de Amargosa, no interior do estado. Segundo a Polícia Militar, 3 pessoas sobreviveram e foram socorridas. A Polícia Rodoviária Federal disse que o instrumento que mede o tempo de direção e distância percorrida do caminhão estava com funcionamento irregular. Uma criança de 12 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida na comunidade de Quintanda, na zona norte do Rio. Segundo informações, Bento Costa estava brincando em um parquinho do condomínio onde mora quando foi atingido. A Polícia Civil do Rio investiga para entender de onde partiu o tiro que matou a criança. E uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito da agressão morreu após entrar em luta corporal com um homem que tentou socorrer a vítima. Os policiais foram acionados para uma ocorrência no bairro Maria Paula. Ao chegarem no local, eles encontraram uma mulher ferida após ser atacada dentro da residência. De acordo com relatos de testemunhas, um homem que presenciou a agressão interveio para defender a vítima e entrou em confronto com o suspeito. Após a luta, o agressor tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher foi socorrida por bombeiros e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Niterói. A seguir, corrida do ouro ameaça terras protegidas da Amazônia. E ainda a goleada da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo. Uma comunidade indígena no Pará vive com uma nova realidade. A corrida pelo ouro, que ameaça as terras protegidas na Amazônia. Um cacique afirmou que mais de 190 garimpeiros foram expulsos da região. Uma luta pela natureza que parece não ter fim. O cacique indígena Beptio Jomecranotiri se prepara mais uma vez para liderar um grupo de guerreiros para expulsar garimpeiros ilegais do território de seu povo, na floresta amazônica brasileira. Com um cocar de penas vermelhas, Beptio contou à agência France Press que aumentaram as tensões com invasores na terra indígena Baú, no estado do Pará, 4 anos depois de seu povo Kayapó expulsar quase 200 garimpeiros. Tirei 193 garimpeiros, muito. Com o nosso guerreiro era 20 pessoas. Então a gente sofremos ameaças no indígena, não indígena também, mas eu fiquei firme para conseguir a floresta em pé. O ouro vive uma nova era de valores históricos em meio à instabilidade global. A maior demanda empurra os garimpeiros ilegais para áreas até agora relativamente preservadas, como o Baú. E o garimpo só avança porque ele tem condições de lavar esse ouro extraído ilegalmente. Existe um mecanismo de lavagem. Então, enquanto for possível lavar ouro extraído ilegalmente, o garimpo vai continuar avançando dentro da Amazônia, dentro das terras indígenas.
Segundo a ONG Amazon Mining Watch, o garimpo afetou 223 mil hectares no Brasil entre 2015 e 2025, quase 80% deles de forma ilegal, um crime que não é risco apenas para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas. O garimpo, ele traz doença, ele traz malária, água contaminada, ele vai contaminar o peixe, né? Ele vai contaminar a nossa alimentação e vai contaminar nós também. Mercúrio, né, que vai jogar no Rio Grande. Do alto, em um voo do Greenpeace, a AFP pôde observar a pressão do garimpo sobre áreas protegidas. Vastos cenários de árvores derrubadas com poços e canais escavados para minas são interrompidos em uma fronteira invisível com territórios indígenas. Em meio à tragédia da destruição, desistir do meio ambiente não é uma opção para a comunidade indígena Kayapó. Então, a gente não vai lutar só boca a boca, a gente vai lutar com caneta, com documento, porque a geração que era aquela geração que ia com facão na cara do homem branco, que ia com borduna, com flecha. Hoje, nós jovens, nós temos estudo, a gente sabe a nossa lei, os nossos direitos, então a gente estuda com papel e caneta. Um exemplo de amor à natureza, que incentiva futuras gerações a continuarem lutando pela preservação do meio ambiente. E a partir de hoje, os jovens menores de 16 anos da Malásia estão proibidos de acessar redes sociais. Agora as plataformas precisam exigir verificação de idade e quem não cumprir está sujeito a uma multa de 12 milhões de reais. O governo afirmou que as medidas visam proteger os menores de idade de conteúdos nocivos, do cyberbullying e do incentivo ao uso excessivo. E nesse final de semana, o Paris Saint-Germain foi campeão da Liga dos Campeões após vencer o Arsenal nos pênaltis. O Paris Saint-Germain conquistou o título da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo neste sábado. O PSG derrotou o Arsenal por 4-3 nos pênaltis, após um empate por 1-1 nos 120 minutos na final da disputa em Budapeste. Em 2025, o PSG ergueu a taça pela primeira vez em sua história ao golear a Inter de Milão, em Munique, na Alemanha. Com a conquista deste sábado, o time da capital francesa se juntou ao grupo de clubes que ergueram a taça duas vezes, formado por Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto e Chelsea. Tendo já conquistado a Supercopa da UEFA, a Copa Intercontinental, a Supercopa da França e seu 14º título do campeonato francês, os comandados de Luiz Henrique levam assim mais um troféu para sua galeria de conquistas nesta temporada. E após a vitória, as ruas de Paris foram tomadas pelos torcedores. Os jogadores do Paris Saint-Germain desembarcaram na capital francesa para comemorar com seus torcedores o bicampeonato da Liga dos Campeões, conquistado no sábado em Budapeste. A festa ocorreu sob uma forte presença policial, depois de uma noite de tumultos que ofuscou as comemorações. Os jogadores e a comissão técnica embarcaram em um ônibus escoltado pela polícia rumo ao Campo de Marte, aos pés da Torre Eiffel, onde milhares de torcedores já aguardavam para celebrar o segundo título europeu do PSG, apenas um ano após a conquista do primeiro. Mas nem tudo foi só festa. Após o título, a cidade de Paris foi palco de guerra também. Os torcedores saíram às ruas quebrando tudo o que estava pela frente, incendiando veículos e detonando lojas. Houve registros também de confrontos com a polícia. Cerca de 900 pessoas foram presas, uma pessoa morreu e 178 policiais ficaram feridos. O presidente do país, Emmanuel Macron, prometeu punição a todos os envolvidos. A seleção brasileira goleou o Panamá, 6-2 em um amistoso no estádio do Maracanã. A partida foi a despedida da seleção dos torcedores brasileiros antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Teve festa no Maracanã no domingo para a despedida entre a seleção e os torcedores brasileiros. O Brasil goleou o Panamá por 6-2 no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. O placar foi aberto por Vinícius Júnior com apenas 58 segundos de jogo. Neymar, que está se recuperando de uma lesão, acompanhou a partida do banco. O técnico Carlo Ancelotti substituiu 10 dos 11 titulares no intervalo para distribuir os minutos de jogo a 11 dias do início do Mundial, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
O Brasil vai tentar conquistar o 6º título mundial. A última Copa vencida pela seleção canarinho foi a de 2002 na Coreia do Sul e Japão. A equipe viaja nesta segunda-feira para Nova Jersey, nos Estados Unidos, e ainda tem um amistoso contra o Egito no próximo sábado, antes de estrear na Copa contra o Marrocos no dia 13 de junho. A cidade de São Paulo recebe no próximo dia 4 de junho a 34ª edição da Marcha para Jesus, o maior evento cristão do mundo. Realizada durante o feriado de Corpus Christi, a tradicional caminhada de fé, louvor e oração deve reunir milhões de pessoas pelas ruas da capital paulista. A concentração terá início às 10 horas da manhã, com saída da estação Luz do metrô. Ao longo do percurso, milhares de fiéis participarão de momentos de adoração, apresentações musicais e manifestações de fé, que já se tornaram marcas registradas do evento. A programação musical vai reunir os principais nomes da música gospel nacional em um palco já montado de alta tecnologia de som e imagem na Praça Heróis da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da capital paulista. Entre as atrações, Renascer Praise, Isadora Pompeu, Juliane Souza, Aline Barros, Gabriela Rocha, Anderson Freire, Eli Soares, Thales Roberto e Tom Carfe. A Marcha para Jesus conta também com iniciativas especiais, como a Marcha Kids, um espaço voltado ao público infantil, além de ações de acessibilidade para pessoas com deficiência, caravanas solidárias e estrutura para a recepção das 26 mil caravanas vindas de diversas regiões do país. Criada no Brasil em 1993 pelo presidente internacional da Marcha, apóstolo Esteve Hernandes, o evento se consolidou ao longo das últimas décadas como o maior encontro público da fé cristã do mundo. Além de São Paulo, o evento é realizado em todas as capitais do país e centenas de cidades brasileiras. Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site oficial do evento, marchaprajesus.com.br. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês, uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.